viesse e ela participasse ministrando uma aula para vocês. Naturalmente, também falei com o Paulo Araújo. Paulo Araújo, como falei ontem, ele é o head scouting do Barcelona. E eu quero dar um jeito de trazer ele para cá. Ele disse que está enrolado por conta da janela, mas eu falei para ele que se ele pudesse, eu ficaria muito feliz. Obviamente, não vou desistir disso. Então, fiquem tranquilos que se for para dar certo, com certeza a gente vai trazer ele aqui. E aí vocês podem conversar. Todo mundo vê minha tela? Sim. Olha só, Pena, tá vendo? Tá achando que eu não ia saber nunca, Sim. né? Olha lá, vamos lá. Johan, só para constar para ti, para que você também não imagine que vai ficar deslocado, essa aula o Pena vai te mandar, daqui para frente você assiste ao vivo, daqui para trás você assiste gravado, e se você tiver algum tipo de dúvida sobre a aula, por favor, pode me ligar, me chamar, eu te falo sobre o que passamos ontem, tá? Daqui para frente não teremos mais problemas sobre isso. Pessoal, voltando ao tópico, análise em jogos em loco, tomada de decisão, quando a gente falou ontem sobre adaptação a diversos níveis de estratégia, adaptação ao cansaço, adaptação a um jogador a menos, tudo aquilo que a gente entende como uma tomada de decisão para melhorar a equipe, para melhorar aquilo que a gente busca dentro do jogo. Então, quando a gente está em loco, eu, como falei ontem, vou reforçar aqui, a primeira coisa que eu olho é os jogadores sem a posse da bola. Porque quando os jogadores estão com a posse da bola, todo mundo olha, todo mundo sabe o que vai sair. Eu quero saber se o jogador, o volante está fechando uma linha de passe, se o zagueiro está fazendo uma recomposição bacana, se aquele atacante ele vai atacar as costas da última linha defensiva de uma forma muito melhor, para que a gente consiga ter a assertividade do olho. Dito isso, nós temos que também ter um entendimento que todas as vezes que a gente vai para a beira de um jogo em loco, a gente não tem o poder de analisar tudo. É impossível que a gente analise tudo. E quando vocês tiram esse peso da cabeça de vocês, fica muito mais fácil o trabalho. Vou contar uma breve história aqui. Na minha primeira copinha, eu estava numa ansiedade. João, mas eu estava numa ansiedade como se parecesse que eu ia jogar a copinha. E aí o meu primeiro jogo foi Flamengo de Guarulhos e Guarulhos, no estádio do Guarulhos, aqui em São Paulo. Choveu, mas não era uma chuva. Alguém ligou um chuveiro em cima de mim. Era um absurdo a quantidade de água que caiu aquele dia. Eu tirei foto, eu fiz vídeo, e aí eu quis analisar tudo de uma vez. Não deu certo. Eu tive que chegar em casa, tomar um banho quente e assistir o jogo novamente pela gravação do YouTube. Então, depois daquele dia, eu entendi onde estava o meu erro na minha tomada de decisão. Eu queria ser o analista de desempenho, eu queria ser o analista de mercado, mas eu também queria falar sobre o lado individual. E ali eu entendi que eu não estava lá para entender sobre o desempenho dos jogadores, mas eu queria ter o entendimento do que eles fariam com a tomada de decisão dentro do contexto onde eles estavam inseridos. Então, quando eu entendi aquilo, minha tomada de decisão no próximo jogo, Avaí e Santana da Bahia, foi muito melhor. Eu consegui pontuar os jogadores, eu consegui entender o que eles precisavam fazer dentro do campo e tudo aquilo que a gente queria trazer para o Atlético Goianiense, porque a minha copinha foi no Atlético Goianiense, e aquela situação toda na qual a gente trabalhou durante o ano para se preparar para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já na segunda etapa, nós temos aqui, ó, vamos ver se eu não vou dar uma de pena, olha lá, movimentação sem bola. Movimentação sem bola é a prática essencial para que você observe. Por que a movimentação sem bola ela é essencial? Porque o jogador inteligente, muitas vezes ele está sem a posse da bola. Ontem nós falamos muito sobre o Ganso, sobre indicadores de desempenho. O Ganso ele é um dos poucos jogadores que passam menos de 20 segundos com a bola no pé. Porque o jogo chega nele e ele põe o jogo para andar. Não sei como vai ser agora no Mundial com o Borussia do outro lado, mas a gente vai assistir e vai torcer para que seja da melhor forma. Só que quando a gente entende que aquele atleta é uma movimentação sem bola, ele tem a capacidade de criar a opção de jogo, ele consegue contribuir tanto defensivamente quanto ofensivamente, para nós fica muito mais fácil. Para nós conseguimos identificar o jogador mais inteligente, não o jogador mais técnico. Hoje, quando a gente olha para uma partida de futebol,
Eu vou trazer uma partida que eu acho que quase todo mundo assistiu, e quem não assistiu é muito interessante de ver, que foi Palmeiras e Botafogo, agora pelo Campeonato Brasileiro. Você consegue descobrir, obviamente, quem é o mais inteligente, mas também quem é o mais técnico. Só que a gente vai conseguir também fazer isso na Copa São Paulo. Vocês bem sabem, o nosso curso dura 3 meses e eu já estou planejando algumas dinâmicas para a Copa São Paulo, para que vocês construam algo, para que vocês consigam observar e a gente coloque tudo aquilo que a gente viu em prática. O Pena não sabe disso, mas vocês também já sabem que eu sempre trago uma novidade sem o Pena saber e depois ele me dá uma bronca. Então, Pena, por favor, me ajude a construir alguma etapa para que a gente fique com eles de uma forma muito mais fácil, certo? Agora, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que eu fiz coisa errada, né? Vocês estão vendo vocês, não é isso? Sim. Ah lá, tá vendo? Ô, Rui, eu vou aprender um dia, Rui. Calma. Temos tempo. O Pena que inventou esse Teams aqui, olha lá. Olha o que ele faz comigo. Eu falei, Pena, eu sou o cara do Zoom. Ele falou, não, o Teams, cara. Vamos trabalhar no Teams. Então vamos lá. Seguindo por aqui, nós temos reação a situações específicas. Quais são essas reações? Ô, Johan, me cita uma reação específica de um jogo onde você tem a necessidade de ter a sua observação posta à prova. Uma situação específica... Quando o time está em desvantagem no placar? Perfeito. Johan, eu vou te falar uma frase que eu falei ontem, por isso que o povo hoje está mais leve, tá, Johan? Você viu que tá todo mundo dando risada e tal, né? Aqui é um ambiente seguro. O que é um ambiente seguro? É um ambiente onde você pode falar o que você quiser, quando você quiser, a hora que você quiser. Porque a aula é para vocês. Então, vocês têm que estar satisfeitos com a aula. Dito isso, não existe pergunta errada, não existe dúvida burra, não existe, não vou falar porque eu tenho vergonha. Essas pessoas que você está vendo aí são as pessoas que vão estar com você pelos próximos 3 meses. Porque eu não vou mudar a turma, eu não vou encher isso aqui com 50 pessoas. A primeira turma do grupo 1 é de vocês. Então, o turma 2 vai ser em outro momento, numa outra aula, para que vocês consigam ter realmente a expectativa alinhada e não saiam daqui frustrados. Reação à situação específica eu estou em desvantagem. Então, vamos criar um cenário hipotético na sua fala que você é o zagueiro da equipe que joga contra o meu time. Só que você falhou na hora do lance. Então, eu sou um extremo, vim no 1-1 ofensivo pelo corredor do lado direito, dei aquele corte do Robin e bati e fiz o gol. Você olhou para um lado, olhou para o outro, todos os outros 10 olhando e batendo o braço, dizendo que a culpa era sua. A reação à situação específica é exatamente essa. Você, como um zagueiro, você vai assumir a culpa, você vai entender que pode ter sido algo errado no seu posicionamento de pé, na sua girada de quadril, ou você vai xingar todo mundo, mandar todo mundo ir para casa e acabou, e vai ficar de bico, e vai ficar bravo, e vai ficar o jogo inteiro emburrado. Isso é uma reação. Ou, muitas vezes, a reação específica, ela tá quando o Rui, que é o seu companheiro de zaga, chega em ti e fala assim, fica tranquilo que a gente vai virar o jogo. Dá 3 tapas nas suas costas e fala, vamos, não foi erro seu, vamos com tudo. Isso é uma reação positiva do Rui. Ou quando o João, que é o goleiro, vira para você e fala assim, fica tranquilo, o erro foi meu, eu estava posicionado errado, e alivia a sua carga. No fim do jogo, quando o analista te trazer o lance, quando você assistir pela televisão, aí sim você vai ter a sua própria concepção. Mas, enquanto a partida está, essa é uma reação à situação específica. Tem um jogador muito importante aqui para o contexto paulista, principalmente, que ele disse uma frase assim, entre bater o pênalti e ajudar na briga, eu sempre vou ajudar na briga. Isso é uma reação a uma situação específica dele. Então, nós sabemos que quando ele está num nível de adrenalina muito alta e talvez possa se iniciar uma briga, nós sabemos que ele pode perder a cabeça e ele deve perder a cabeça. Então, a reação neste momento é que a gente tenha um ajuste cognitivo com ele para que ele não perca esta situação emocional e a resposta dele também seja positiva.
A mesma coisa é quando tem um ajuste tático onde você perde um jogador por expulsão. Então você está num 4-3-3, você perdeu o seu zagueiro pelo lado direito, você precisa baixar o volante, automaticamente recuar um extremo para que a zona que você tenha menos contingente seja a zona do meio de campo. Então, desta forma, você vai conseguir ter uma reação específica. Muitas vezes não é o treinador que vai ter essa reação, é o capitão, é um cara de liderança, e é por isso que a gente precisa falar sobre essa parte de você observar o que ninguém está olhando, certo? Já na sequência, nós vamos falar sobre análise em jogos gravados. Qual é a diferença de um jogo gravado para um jogo em loco? Primeiro de tudo, você pode revisitar qualquer situação que ela seja. O que eu quero dizer com isso? Teve um pênalti e eu, cara, fui comprar uma pipoca do cara que passou. A pipoca é 10, pipoca é 10. Eu olhei, o cara fez o quê? Tomou minha atenção e eu não vi o pênalti. Aí eu chego no outro dia no meu clube e o cara fala assim, o que você achou do pênalti? Aí você vai falar o quê? Pô, não vi o pênalti porque eu tava comprando uma pipoca? Não, você vai ter que pesquisar o que você não viu. Então essa é a parte importante de um jogo gravado. Ele vai te permitir olhar situações específicas. Gol, falta, escanteio, posicionamento do seu goleiro, posicionamento da sua equipe, posicionamento numa cobrança de falta, uma jogada ensaiada. Então, existem analistas que gostam de assistir o jogo somente pela televisão. Eu trabalhei com um que ele gostava muito do jogo pela televisão. E ele falava que não via sentido ele ir para o estádio. Mas quando ele assistia um jogo de 90 minutos, ele levava 1h40 para dar certo o jogo para ele. Porque ele pausava, ele via o movimento do pé. Aí ele pausava, ele via a descida da última linha. O trabalho dele está errado? Não. O trabalho dele está correto. Por quê? Porque ele é um analista de desempenho. Quando você é um analista de mercado, muitas vezes você precisa estar em loco para ver as tomadas de decisão, porque é aquilo que vai constar no seu relatório, porque a parte de desempenho muitas vezes já foi feita. Então, quando a gente está num jogo gravado, é natural que você volte o lance. Pô, Arthur, eu não sei quem teve aula comigo pelo futebol interativo, e eu falei assim, nesse primeiro relatório que vocês vão me entregar, vocês vão levar 6 horas para realizar. A maioria das pessoas falou, que duvido. Teve gente que falou, Arthur, estou um dia fazendo isso e ainda não acabou. Por quê? Porque vocês querem procurar algo a mais. E um ponto muito importante da análise de desempenho de mercado é o menos é sempre mais. Não adianta trazer uma análise de desempenho com 20 páginas. Seu treinador vai olhar para você e vai falar, o que você quer me dizer em 20 páginas? Faça um resumo e me traga em 2. Porque quando ele planeja o microciclo de treinamento para a próxima partida, assim que acaba o jogo, Palmeiras e Botafogo aqui no Allianz, o meu relatório do próximo jogo do Botafogo vai estar na mesa do treinador, porque eu tenho que estar antecipado à tomada de decisão dele durante a semana. Eu estou aqui para fornecer e suportar o processo, não tomar a decisão. Então eu já faço o trabalho de maneira prévia e é por isso que a gente assiste os últimos 3, 4 jogos do próximo adversário, porque ali você consegue entender padrão, entender tudo aquilo que eles vêm trabalhando. Já numa segunda etapa, nós temos uma revisão por segmentos. O que é revisão por segmentos? A gente consegue ver padrão de jogo. Então, toda vez que aquele lateral ele consegue ter o arranque da última linha, eu quero saber qual é o gatilho. O gatilho é quando o volante baixa ou o gatilho é quando a bola entra naquela posição de jogo? Eu trabalhei no Atlético Goianiense num jogo contra Atlético Goianiense e Goiás. No Goiás tinha um zagueiro, eu não vou falar o nome porque fica um pouco antiético, que o zagueiro quebrava. Nossa, mas o zagueiro quebrava do Goiás de uma forma tão grande. A bola chegava nele e ele só conseguia dar um chutão para frente e ele era destro. Então, o que a gente identificou naquele dia? Natan, a gente pegou eles e falamos assim para os meus atacantes. Toda vez que a bola entrar nesse zagueiro, você vai induzir ele para a perna esquerda. Fecha o lado direito. Toda vez que a bola entrar, você vai fechar o lado direito, porque a gente sabe que a direita dele é a única perna que ele tem. Dentro dessa partida, nós fizemos 2 gols, porque o zagueiro, na hora que ele foi tentar sair da pressão com a perna que não era a predominante, ele perdeu a bola e a gente fez 2 gols.
Então, muitas vezes, essa situação de revisar por segmentos, ela vai te trazer o jogo de uma forma muito boa. Eu quero falar somente sobre a transição ofensiva dessa equipe. Então, eu vou cortar, seja no Longomatch, no CapCut. O Pena vai trazer a aula de software aí daqui a alguns dias e vocês vão saber exatamente os softwares necessários para gravar sem gastar dinheiro. Então, eu quero só falar sobre as transições, eu quero falar só sobre a parte de ataque, eu quero falar só sobre a parte de defesa. Então, tudo aquilo é uma revisão por segmento. Eu quero falar só sobre a bola parada. Hoje, quando a gente fala sobre a bola parada, a gente fala sobre o quê? Escanteios, faltas frontais, faltas laterais e o que mais? Pênalti. Falta um. O que falta, Natan? Bola para. Tem tiro de meta também? Falta. Vamos ofensivo, para você entender a linha de raciocínio. Faltas laterais. Então, aquele cruzamento na área. Faltas frontais. Batida de Juninho Pernambucano na rede. Escanteio, seja direito, seja esquerdo. Pênaltis. Falta algum? Lateral? Lateral. Latereio, né? Do Marcos Rocha. Exatamente. O lateral, ele é uma bola parada. E poucas pessoas analisam a bola parada do lateral. Só que o lateral, ele faz muito sentido para dentro de uma estratégia de jogo. Por isso que você lembra do Marcos Rocha. Por isso que nós lembramos do Reinaldo. Por isso que nós lembramos daquele menino que dá um mortal, sobe na bola. Eu não sei se é uma jogadora, dá um mortal, joga a bola lá na marca do pênalti. Tudo isso é jogada ensaiada. E quando você estuda um segmento, naturalmente você precisa estudar a bola parada também com um lateral. E essa divisão ela vem para que ajude a gente a identificar qualquer tipo de padrão, certo? Quando a gente fala de um outro aspecto, é de análise de contexto específico. Rui, me fala um contexto específico do jogo. O jogador vai expulso nos 15 primeiros minutos do primeiro tempo. O Gregory, né? Tava aí, tem a prova. Isso Exato. É uma análise de um contexto específico. Por quê? Porque dali para frente, irmão, não é um jogo normal. Tudo que você quiser trazer para sua análise e identificar um padrão, não é de um jogo normal. Sabe, um outro contexto específico eu tenho um atacante, Rui, que ele faz 2 gols a cada 10 jogos. Só que os 2 gols que ele só faz gol em casa. Fora de casa, na hora que a torcida manda, acabou, ele morreu. Ele já não consegue jogar na vaia, ele já não consegue jogar no grito. Isso é um contexto específico. Eu tenho um jogador que se comporta desta maneira, mas somente dentro de casa. Porque a zona de conforto dele, com a torcida gritando o nome, com tudo aquilo que a gente deseja, acontece só dentro de casa. Fora de casa, ele sente a pressão. Ou também existe uma outra análise em contexto específico, que é aquele batedor de pênalti que só bate pênalti depois que a equipe está ganhando. Existe? Se você pesquisar, tem jogadores que olham e falam assim, eu bato pênalti, mas minha equipe tem que estar com 2-0 na frente. Ou 1-0. Agora, o cara que pega a bola e bate o pênalti numa final para virar o placar, aí sim ele é interessante. Porque ele sabe a pressão que é dentro daquele pênalti. Então, ali é uma análise em um contexto específico. Todas essas situações, elas são feitas para que vocês olhem e falem assim, por que o jogo gravado ele é importante? Ele é importante porque eu vou poder ver o pormenor desta partida. Eu tive um professor, ele chamava Daniel Barreira, não sei se alguém conhece. Daniel Barreira, ele foi scout do Barcelona por 10 anos. E ele me deu uma aula. Ele falou, Arthur, qual é o percurso que você faz para quando você vai para o estádio? Aí eu falei, como assim? Ele falou, o percurso. Me fala qual é o percurso. Eu falei, eu pego o meu carro, vou até lá, tá, e depois? Não, depois eu paro no estacionamento. Tá, mas e depois? Depois eu compro uma água, tá, e depois? Depois eu vou lá e passo na catraca. Ele começou a fazer, Rui, e depois, e ele é português, e depois, que quando ele falou o 10º e depois, eu falei, mas qual é o sentido disso daí? Aí ele falou, o sentido é explicar para vocês por que vocês têm que assistir o jogo com papel e caneta. Se você me traz todo o seu caminho, todo o seu percurso, e não está anotado em lugar nenhum, por que vocês têm que assistir anotando as coisas? Vocês não têm um poder cognitivo de assistir o jogo, chegar em casa e montar o relatório? Porque se você olha
pro jogo e anota no seu papel, você perdeu 4 segundos da partida. Aí eu parei para pensar naquilo, eu falei, cara, quanto tempo eu perdi naquela Copa São Paulo, porque era a minha primeira. Aí eu levei capa de chuva, eu levei caneta, caderno, chocolate, amendoim. Falei, o quê? Aqui é minha primeira Copa São Paulo, meu sonho tá aqui. Postei foto no Instagram, obrigado Deus, no meio do jogo. Aí eu lembrei do que ele me disse e de tantos momentos que eu perdi durante a partida. Hoje, quando eu vou num jogo em loco, eu não levo nem papel, nem caneta, nem nada. A única coisa que eu faço é anotar o número da camiseta quando eu gosto de alguém. Porque aí eu corro para um jogo gravado depois. Mas eu assisto o jogo inteiro sem anotar nada. Então, por exemplo, assisti o primeiro tempo, Botafogo e Palmeiras. Aí eu olho e falo, pô, gostei do 44 lá, cara. E no intervalo eu anoto 44, observar depois. Aí no segundo tempo eu vejo que o 15 é um absurdo. Aí eu falo 15, observar depois. Para que eu não perca outros jogadores. Porque eu já identifiquei quem eu quero ver depois. Agora eu vou olhar para os próximos. E muitas vezes a gente fica tão fissurado naquele jogador que a gente só olha para ele e esquece que o melhor está do lado. E quando você trabalha de scout interno para algum outro lugar de um clube de fora, o cara ele não está aqui do seu lado olhando e falando assim, cara, o que você está fazendo? O que você está olhando? Ele só quer saber do relatório. E muitas vezes eles chegam e falam assim, Arthur, Rui, Natan, o que você viu no jogo? Aí você vai falar, pô, eu gostei do 44 e do 15, mas o que você achou do 7? Aí você vai falar, o 7? Ele falou, é o 7, pô. Cabeludinho, chuteira colorida. Você não lembra? Você não viu o 7? Foi o que eu mais gostei. Ele quer saber exatamente se você assistiu o jogo ou não, ou se você só ficou fissurado naqueles que te chamaram a atenção inicialmente. Então, todo esse contexto específico, ele é importante, desde que você saiba exatamente para onde olhar. Certo? Posso seguir? Sim. Vamos nessa. Registros de dados qualitativos. Como eu registro os dados? Eu tenho um papel e caneta, eu tenho um Excel, eu comprei a Scout Decision, então assinei a Scout Decision, eu tenho aqui uma planilha no Word, ou eu tenho um caderno meu que quando eu chego em casa eu escrevo tudo naquele caderno. Por que é importante? Porque quando você desenvolve a metodologia, você explica quem você é. Hoje tem muito analista que fala assim, eu sou muito bom no que eu faço, mas qual é o seu processo? Aí o cara fala, como assim? Me explica o seu processo. Aí ele fala, não, eu assisto lá e faço. Tá, mas quantos jogos você assiste? O que você gosta num lateral? O que te chama atenção num zagueiro? Quando você materializa o seu processo, você está acima de muita gente. Então, o registro dos dados qualitativos, eles são importantes. Por que a gente faz um diário de jogo? Porque você, dentro da partida, você anota a camisa que você quer. Após a partida, você observa o perfil dele. E dentro disso, você consegue movimentações de sem bola, comportamento-chave, tomou um cartão, xingou o juiz, foi substituído, chegou no banco de reserva, pegou a garrafa d'água, jogou quase na cabeça do massagista. Um cara que não tem problema nenhum com você, você vai lá e desconta nele. Quais são as plataformas que você utiliza para isso? Ah, eu tenho que trabalhar somente com a Scout Decision e com a Wall Scout. Pô, eu consigo trabalhar aqui. A gente muitas vezes faz captação com YouTube e Transfer Market ou Gol 00. Tem tudo, todas essas ferramentas vão te auxiliar. É importante que você tenha as suas, com toda certeza, porque ali você cria o seu processo. Você sabe exatamente o que você usa. Então, eu quero que você saiba, quando você sai daqui do curso, exatamente como eu faço qualitativamente para fazer os meus dados. Porque eu estou falando de qualitativo. Eu não estou falando para você anotar quantos chutes ele deu no gol. Eu estou olhando para ti e falando assim, olha, Rafa, você vai pegar, Rafa, e vai falar assim, o meu diário de jogo é, qualitativamente, esse atleta é o melhor cognitivo dentro da partida. Dentro dessa plataforma de vídeo, que hoje é Sportsbase, eu consegui criar lances desses jogadores das últimas 3 partidas, qualitativamente. E dentro disso, se eu não tenho uma afinidade com escrever depois, então assim, pô, eu saí hoje do Morumbi,
São Paulo e Corinthians numa final de Campeonato Paulista. Eu sou um analista do Legia da Polônia. E ali eu não lembro, porque na saída do estádio teve uma briga onde eu tive que sair correndo e eu bati meu carro e eu não lembro o que aconteceu no jogo. Qual é o caminho que a gente pode fazer com isso? Deu o fim do primeiro tempo, você manda um áudio para você mesmo. Olha, gostei dessa jogada porque aquele atleta fez isso, isso e isso, vou analisar depois. E solta. Aí você vai lá e fala assim que o atleta foi substituído, jogou a garrafa d'água no chão, demonstra uma falta de maturidade emocional e solta. Quando você chegar em casa, você vai ver todos os áudios que você gravou e ali vira um comentário seu sobre aquilo. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas é muito difícil analisar uma partida. Se você colocar um gravador, pegar o seu telefone, colocar no bolso, e um fone de ouvido ligado nele e ligar um gravador de áudio, você consegue falar com você mesmo e escutar depois o jogo inteiro. Nossa, que coisa boa. Pô, aquele cara fez uma movimentação legal. Olha com a camisa 6 com ele. Não, agora ele errou. Eu aprendi uma coisa com meu pai que ele falava assim, não é que você fala sozinho, é que você tá tendo uma reunião com você mesmo. Você não é maluco, você só tá se reunindo com você. E muitas vezes eu tô aqui e fico assim, a minha mesa tem 8 pessoas. Aí eu fico assim, cara, onde eu vou colocar esse jogador? Não, lá ele não encaixa, aqui não. Pô, eu acho que eu vou ter que falar. E o povo fala assim, tá falando com quem? Sozinho. Eu tô conversando comigo mesmo, eu quero entender aonde minha cabeça vai me levar. Por isso que a gravação comentada eu trago esse como um tópico importante. Porque muitas pessoas se fecham somente no papel e caneta. Mas o tom de voz vai te ajudar a mostrar exatamente a emoção que você estava naquele momento. Porque o futebol é emoção. Porque você precisa transmitir também para o seu head scouting, para o seu chef scouting, que você está ali e você consegue entender a essência. Muitas vezes o seu chef scouting vai te pedir para ficar na torcida do rival dele para que você saiba falar do jogador. Ou outras vezes ele vai te pôr no meio da organizada do time que você precisa analisar. Porque ali você vai escutar, esse cara é perna de pau, filha da... não faz nada certo. E aí ele quer saber como a torcida identifica ele para um próximo contexto. Porque até nisso, eu, Arthur, usei no Atlético Goianiense. Liguei para um contexto para trazer um jogador do Porto e falei assim, cara, eu assisti 4 jogos dele. A torcida xinga o cara de tudo que é nome. A torcida não gosta do garoto. O garoto é um garoto 2003. Vai queimar o garoto, deixa ele por empréstimo aqui para mim. A gente joga sem torcida, meu clube é médio. A torcida aqui é pouca gente, ele vai vir, vai fazer gol, vai voltar para vocês com autoestima elevado. O cara falou, faz sentido. Ele só tá aqui tomando pau. Ele tá aqui olhando e falando, cara, eu entro pro jogo, os caras me vaiam, eu chuto errado, o cara me vaia. Tira esse daqui, é um ativo meu. Eu preciso saber o que tá acontecendo, então vamos tirar ele daqui. Muitas vezes é esses objetivos que a gente tem para fazer. As tecnologias de suporte, quando a gente olha isso, a gente fala sobre tudo. Câmera tática. Câmera tática é aquela câmera onde a gente tem, muitas vezes, uma visão estratégica para capturar a movimentação dos jogadores, a gente oferece uma visão ampla e tal. Ela é importante porque você tem uma visão completa das linhas, do espaçamento, dos gatilhos, da pressão. Mas por que ela não é o caminho ideal para tudo isso, Rafa? Porque a câmera tática não é o caminho ideal? O caminho ideal para que você tenha somente ela como um balizador da sua análise. Bom, ela é fixa, né? Ela não vai pegar várias coisas, eu imagino. Vou te dar um exemplo. Você é o analista do São Paulo, certo? Ah. E aí você está aqui no Morumbi, a sua câmera tática, ela pega todas as movimentações. Todas do jogo. Mas ela não pega a reação do atleta. Ah, tá. Uhum. Então, o que eu tô querendo te dizer? Quando a gente olha um jogo e fala assim, eu quero pegar a reação desse jogador, o que ele fez quando ele bateu o pênalti? Qual foi a movimentação corporal? Ele largou? Ele ficou puto? Ele chutou? Ele xingou? O Luciano, quando você analisa o Luciano você sabe quando ele vai fazer gol ou não só pela movimentação corporal dele. Quanto mais puto, mais ele joga. Agora, se o jogo é fácil, ele larga.
Aí ele começa a puxar a bola para trás, a querer fazer outras situações. Então, assim, todas essas movimentações, elas são importantes. A câmera é uma tecnologia de suporte. Por que ela é um suporte? Porque ela vai te trazer uma visão não tão ampla de tudo aquilo, mas ela vai te trazer movimentação de linha, quebra de padrão, operação de ataque, transição defensiva, tudo aquilo que a gente vê durante um jogo de partida, um jogo de futebol. Softwares como o Nextport, Dartfish e Sports Code. O que é isso? Por que eu trouxe ele? Esses três. Porque o Nextport e Sports Code eu nunca nem usei na vida. Mas por que eles estão aqui? Porque quando eu trazer as tecnologias de suporte, a maioria das pessoas vão falar assim, eu não tenho a NEC, eu não tenho o Dartfish, eu não tenho Sports Code. Aí eu vou fazer uma parametrização com essa aula aqui e vou mostrar para vocês, ó, o Nextport, CapCut, a minha filha de 11 anos faz vários cortes e posta no TikTok. O Longomat vai fazer a mesma coisa que o Sports Code, mas ele também não é tão inteligente, então o trabalho manual se torna um pouco mais longo. O Dartfish vai te dar um caminho bom, mas, pô, esse daqui também faz interessante. Todos esses softwares eu trago para que mostre para vocês o que é a nata. Isso aqui é a nata. Nextport, Sports Code é a nata. A gente vai trabalhar na realidade de vocês. A gente vai trazer softwares equivalentes para que vocês tenham a capacidade de conseguir tudo isso. Ô, Pena, me fala um software aí que você usa para o Ajax. Airball, não sei se você já ouviu falar. De edição de vídeo. Edição de vídeo, não, edição de vídeo eles não pedem, mas eu uso o CapCut, tá? E um outro que eu esqueci o nome também, depois eu vou pegar o nome, mas acho que é Métrica, se não me engano. Métrica Play. Isso, o Métrica. E de vídeo acho que é isso. De vídeo eles só soltam lá o Exato. Airball e a gente vai embora. Aí eu vou te fazer uma pergunta importante para ajudar aqui o Natan, ajudar o Rafa. Em algum momento, o Ajax disse para você, eu quero que você use o Sports Code? Não, nunca. Nunca. Em algum momento você perdeu o seu trabalho no Ajax por causa do Sports Code? Não, nunca. Esse é o ponto. A equipe, ela quer a praticidade. A equipe, ela quer te entregar o melhor andamento das coisas. Ela não quer saber o meio, ela só quer que você justifique o final. Me traga o resultado e daqui para frente a gente vai trabalhar nisso. Análise de vídeo, esses softwares são importantes, mas eu vou trazer cada um parametrizado, cada um de uma forma muito mais densa, porque eu poderia vir aqui e falar assim, Natan, compra o Sports Code aí, que vai dar tudo certo na sua carreira de analista. Tô mentindo para você, Natan, não existe isso. Aqui não é mentira, aqui é verdade. Então, a gente vai ter o Nextport, vai ter o Sports Code quando a gente souber usar tudo que é grátis. Aí depois a gente trabalha em cima desses. GPS e análise de movimentação. Alguém conhece o Catapult? Tá na camisa, embaixo, naquele GPS da marca do jogador, quando eles usam. Embaixo Exatamente. O Catapult, ele te dá tanto o mapa, agora com a última atualização do Catapult, ele te dá a velocidade máxima, a distância percorrida, a zona de campo, então aquele do SofaScore, sabe aquele Natan que aparece o mapinha de calor do SofaScore? É com Catapult. Análise de movimentação para saber exatamente se ele está correndo certo ou está correndo errado. Por que a gente usa o Catapult? Porque ele vai te trazer quem corre errado. Muitas vezes a gente fala assim, aquele jogador... Eu tenho um jogador aqui da base do Fortaleza, ele é agenciado por nós, e ele chegou aqui, quando eu fiz a captação dele, ele falou assim para mim, Natan, eu corro 12 quilômetros por jogo. Aí eu falei, caramba, pô, 12 quilômetros? Quilômetro, hein, meu amigo? Não, porque eu sou um dos que mais correm lá. Falei, legal. Liguei no Fortaleza, falei, olha, eu represento fulano de tal, gostaria que você me desse os dados do GPS. Não, não posso dar, quem tem que pedir é o atleta. Falei, tá bom. Fulano de tal, pede para mim. Aí ele pediu e me trouxe os dados. Quando eu analisei, ele corria tão errado
que eu falei para ele, olha, isso daqui tá errado. Ele falou, não, mas o clube nunca me disse isso. Eu falei, porque o clube tem 30 cabeça para cuidar, eu tenho só você. Então, olha aqui, ó. Essa movimentação que você fez aqui não tem necessidade. Sua função é essa, sua regra de ação é exatamente isso. Hoje ele corre 8 quilômetros. Aí ele me chama depois do jogo e fala assim, tô morto. Eu falei, você não corria 12? Ele falou, não, mas a intensidade que eu tô fazendo esses 8 é absurda. Eu falei, porque agora você sabe qual é a sua função. Então, todas essas situações de análise, para quem vai trabalhar para o lado da consultoria, ela é importante. Para quem vai trabalhar para o lado da análise de desempenho, ela é importante. Mas quando você faz uma observação como scout interno ou externo, ela é essencial. Por quê? Porque você vai trazer um cara de 12 quilômetros, sendo que esse cara de 12 quilômetros, em 8, ele faz uma função muito melhor. Muitas vezes não é a quantidade, é a qualidade. E por isso que são dados qualitativos. Seguindo por aqui, olha, a gente já está chegando na influência cultural. Eu vou abrir aqui rapidinho, ó. Eu vou aprender, vou abrir e vou voltar, porque aí tem alguém que eu não falei hoje ainda. João, eu não falei com o João hoje ainda, tá vendo? João, me diga por gentileza, o que você entende do futebol do Nordeste? Futebol de muita velocidade, Certo. extremos muito velozes, com capacidade de drible, médios faz muito box to box, zagueiros que buscam muito bolas longas. Pergunta importante para você. Quem constrói mais? Um zagueiro do Nordeste ou um zagueiro do Sul? Do Nordeste. Por quê? Porque conta da cultura, na minha visão. Tá, então vamos aprofundar isso daí. Se eu tenho um zagueiro do Nordeste que ele constrói mais do que um zagueiro do Sul, naturalmente nós estamos falando que esse zagueiro do Nordeste, ele joga em algum lugar do Centro-Oeste? Talvez. Mas Por que talvez? Ele jogaria mais no Sudeste. Tá. Por que a gente começa a colocar essas perguntas de uma forma muito mais rápidas para vocês? Por um simples motivo. Essa formação, ela vai ser uma formação que na hora que nós terminarmos, eu vou fazer a mesma pergunta que eu estou fazendo nesta aula para outra pessoa. Por quê? Quando a gente olha a diferença cultural do nosso país, a gente trabalha em qualquer lugar do mundo. O nosso país é a fonte do talento. Essa semana eu fiz uma reunião com o scout do Botev. Você fala no Botev, não fala, Pena? Eu fiz uma reunião com o scout do Botev. Ele falou assim para mim, ele falou, Arthur, todos os clubes da minha liga, eles querem um scout. Porque a gente entendeu que o Brasil ele é a fonte mais rápida do talento. Só que para eu trazer um cara para jogar aqui no Botev, eu preciso de um zagueiro, mas um zagueiro touro. Eu preciso daquele zagueiro que ele toma pancado, tá sangrando e ele dá risada, igual o filme do Bruce Willis. Aí eu falei, tá bom, aqui no Brasil tem. Ele falou, e aonde eu busco? Falei, lá no Sudeste, lá no Sul. Qual o time que eu tenho que assistir no Sul? Grêmio? Eu falei, não. Inter? Não. Ele falou, então quem que eu assisto? Eu falei, você vai assistir Ipiranga de Erechim, São José. Você vai assistir os times que realmente o futebol é sulista. Caxias, Brasil de Pelotas, Guarani de Bagé. É esses times aí. Porque eles vivem a essência do futebol do Sul. O Grêmio, ele tá mesclado. Porque como ele joga um torneio nacional, ele tem que mesclar as características. Quando você pega um time que ele só joga o futebol do Sul, quando você pega um time que só joga no Sul, naturalmente você precisa ter esse time de uma forma muito, muito mais fácil. Qual é a forma mais fácil? Você vai virar e vai falar assim, eu quero um zagueiro.
Eu quero um zagueiro que tenha a posse da bola por menor tempo possível. A gente busca lá no Ipiranga, a gente busca no Zequinha, a gente busca nesses lugares. Mas agora eu quero um extremo, Arthur, porque aqui na minha região, os extremos têm que ser velozes. Para onde eu olho? Vamos para o Nordeste. Olha o Ceará, olha o Fortaleza, olha o Ferroviário. Ferroviário tem um menino lá chamado Gabriel Carvalho. Gabriel, algum sobrenome assim. Depois dá uma olhada no menino. O cabelo dele é meio cacheadinho assim, ó. Ele é da base do Fluminense. É um absurdo a velocidade daquele garoto. É um absurdo. É um garoto muito pro contexto europeu. Arthur, eu quero alguém para jogar em Portugal. Portugal, por conta de toda o amplo estudo para a parte do jogo em si, Portugal, eles querem alguém muito tático. E aí, quando a gente fala de alguém muito tático, a gente olha para um outro lado. E por que é um outro lado? Porque aqui nós temos uma grande quantidade de escolinhas. É o que eu vou falar aqui agora para vocês, se o Teams deixar, né, Pena? Então, vamos lá. Norte e Nordeste. Jogadores se destacam por características físicas e de jogo direto. Por que jogo direto? Porque muitas vezes no jogo direto fica mais fácil você evidenciar os extremos. Arthur, mas é só por isso? Então lá eles só produzem extremos, então é por isso que o jogo é direto? Não, sabe por que o jogo é direto? Porque o sol lá é um sol para cada 3. E que gramado vai aguentar um sol para cada 3? Então os gramados eles não têm a mesma qualidade do que daqui. Obviamente os grandes têm um gramado melhor, mas para um campeonato regional, muitas vezes não tem um gramado tão bom. E se o gramado não é tão bom para você construir apoiado, você precisa construir direto. E é por isso que os extremos fazem tanto sentido lá. Porque a ênfase é goleiro, zagueiro, zagueiro lateral, lateral, lado oposto nas costas da marcação, põe para correr o extremo e vê o que dá. O Centro-Oeste, ele já é diferente. Quando a gente fala do Centro-Oeste, a gente demonstra versatilidade. Por que é a versatilidade? Porque é um futebol que está em expansão. Então, eles estão com olheiros em diversos locais do país para que esses olheiros tragam jogadores para dentro da categoria de base deles. E ali, os atributos dentro desses atletas se tornam cada vez melhores. Porque eles pegam a potencialidade do Sul, a potencialidade do Norte e Nordeste, a potencialidade do Sudeste, leva para dentro da construção desses clubes formadores e conseguem ter uma habilidade muito melhor quanto a isso. Quando a gente fala do Sul e Sudeste, a gente está falando de um aspecto muito mais tático, de um aspecto muito mais técnico. Por quê? Porque aqui existem muitas escolas de futebol, como eu falei anteriormente. Aqui mesmo, aqui onde eu trabalho, eu tenho aqui na frente um conglomerado de quadras, onde deve ter umas 4 ou 5 escolas de futebol, só nesse conglomerado de quadras. Por que existem muitas escolas? Porque, infelizmente, ou felizmente, depende para quem você perguntar, as crianças dessa geração, elas estão tão ligadas na parte tecnológica que elas não fazem nenhum tipo de atividade física fora daquele contexto de onde ela está. Elas fazem até atividade física, mas dentro de um Nintendo Wii, onde ela só balança o bracinho para jogar um tênis. Ou para jogar um golfe. Eu tenho um sobrinho, aliás, sobrinho não, tenho um primo meu menor, onde ele faz sim uma atividade física. Ele joga basquete no Wii. Olha só a atividade física dele. E aí a mãe dele fala que a cada 1 hora ele tem uma perca de gordura. Ótimo que tem. Mas eu pedi para ela colocar no futebol. Hoje o garoto, ele me vê e parece que eu sou o Neymar. Porque, muito obrigado, é isso que eu precisava, eu gosto de jogar, só que não tem mais futebol na rua. Na minha época e na época do Rafa, que a idade é similar, né? Porque eu vi o Rafa aqui pessoalmente, a nossa idade é similar. Ele é mais velho que eu, mas não conta para ninguém, mas a idade é similar. A gente arrancava o tampão do dedo, a gente jogava taco, a gente brincava de esconde-esconde. Tudo isso traz um reflexo para o jogo. Por que traz um reflexo para o jogo? Porque o futebol hoje, ainda no país, ele é o esporte mais consumido pelas gerações. Então, ele sendo consumido disso, nós precisamos ter explosão, nós precisamos ter força física, nós precisamos ter mudança de direção. E todas essas atividades na qual nós tínhamos lá atrás, hoje não tem mais. Porque nós não conseguimos ter a definição de uma sociedade onde tenha essa liberdade, principalmente aqui em São Paulo. Eu tenho 2 crianças, tenho 2 meninas, uma filha minha faz balé e a outra filha minha faz teatro. A minha filha, ela foi para o interior
e ela falou que o dia mais feliz da vida dela foi quando ela pôde ir no centro de uma cidade de 5.000 pessoas sozinha. Ela foi lá comer um pastel e voltou com 11 anos. Aqui, ela não compra nenhum pão na padaria que é na rua de trás, porque eu não tenho a coragem de deixar. Olha como isso influencia a cultura em qualquer situação. Hoje, talvez, se ela tivesse com tudo isso que a gente está falando, ela poderia jogar bola. Eu ia deixar? Talvez não, porque o futebol é foda. Mas ela ia poder ter esse destaque. Então, quando a gente olha a influência cultural, quando a gente fala sobre tudo aquilo que a gente quer trabalhar, não é só o futebol. A aula aqui, muitas vezes, ela vai falar sobre o futebol, mas ela vai te trazer outras visões sobre o que você vai trabalhar. A influência cultural é tudo aquilo que a gente permite fazer. Hoje, quando você tira um atleta do Rio de Janeiro para jogar em qualquer outro contexto, você tem que pensar muitas vezes em qual lugar você vai colocá-lo. Porque o atleta que é do Rio de Janeiro, o contexto social dele é um pouco diferente. Se a gente leva ele para um lugar onde nós não temos uma definição tão boa do que pode ser feito, ele vai sentir. E se ele sente, você frustra o jogador. Eu tenho um jogador aqui na empresa, onde ele era do Atlético Paranaense, por indisciplina ele foi dispensado do Atlético Paranaense. Após isso, nós colocamos ele no Fortaleza. E aí eu vou até voltar aqui de novo, porque eu vou perguntar pro... O Vitor não falou nada hoje, mas eu não estou vendo o Vitor, então tá bom. Eu vou perguntar aqui pro Johan. Johan, o que você acha que foi a reclamação de um jogador saindo do Atlético Paranaense e indo pro Fortaleza? Provavelmente alguma questão do clube, alguma falta de oportunidade ou algo nesse sentido. O que você acha, Rui? Frio. Sabe o que ele reclamou, Rui? E Johan? Ele me ligou e falou assim: Arthur, eu quero ir embora do Fortaleza. Por quê? Eu falei, porque o chuveiro aqui é quente. O chuveiro aqui não tem chuveiro quente. Eu falei, amigo, você tá no Nordeste. Fortaleza é 42 graus quase todo dia. Você quer tomar banho quente aonde? Você vai reclamar hoje, daqui 2 semanas você não reclama mais. Deu 2 semanas, ele me ligou e falou assim: eu não consigo tomar banho quente nem na metadinha. O calor aqui é de verdade, hein, cara? Só que quem fez essa movimentação pensou no contexto de clube, de oportunidade, não no contexto social. Pensou no que ele tinha adaptado. É a mesma coisa da gente pegar um jogador hoje, o Eric Pulga, e levar o Pulga para jogar lá na Bulgária. Ele não vai conseguir jogar pelo menos por 3 meses, até ele se adaptar ao frio. Até ele ver que a chuteira, o meião, congela. Eu tenho um atleta lá que o cara fala assim: Arthur, quando eu saio, meu meião tá congelado. Muitas vezes a gente chuta a parede para esquentar o pé. Olha que coisa de maluco. Aí você fala assim: tá bom, você tá feliz aí? Lógico que eu tô. Quer sair daí? Não, aqui paga em dia. Aqui minha filha pode estudar numa escola boa. Aqui eu posso jogar contra os maiores da Europa. Então todas essas concepções fazem parte do nosso trabalho. Então assim, Arthur, eu quero ser um baita analista de desempenho. A gente vai trazer o caminho para que você seja esse baita analista de desempenho. Mas quando alguém te perguntar sobre todas as outras vertentes, eu vou te mostrar que existem diversos caminhos. Entendimento de contexto. Aí você vai falar assim: Arthur, esse menino do Fortaleza, ele tá onde hoje? Tá em Santos. Jogando final aqui de campeonato, feliz da vida, porque o Fortaleza moldou ele. Rafa deve saber quem é, porque ele deu uma balançada na cabeça assim. Então, assim, todas essas situações, elas são para moldar a característica do atleta. Eu tenho um jogador hoje no Cascavel, que o pai dele quis tirá-lo do Atlético Paranaense, porque falou que o Atlético Paranaense não estava dando atenção para o menino. O menino está no Cascavel. Com todo respeito ao Cascavel, eu tenho amigos lá. Mas a gente está falando de uma formação de um garoto. Você vai... De verdade, Rui, nós vamos falar que o Atlético Paranaense tem uma formação pior que a do Cascavel? Jamais. É um indicativo que a família se pega pro lado emocional e não pro lado de formação do atleta. Sim. E aí, quando você é um analista de desempenho da base, você tem que olhar e falar assim: cara, vamos conversar um pouquinho. Você tá vendo tudo que tem ao seu redor? Olha a cultura aqui, olha a cultura lá. Então, essas situações, elas são importantes para que a gente olhe pro 360. Que a gente olha e fala assim: cara, eu quero trabalhar no São Paulo.
Mas para eu trabalhar no São Paulo, como é que eu vou ter que fazer isso? Como eu chego lá? Por exemplo, eu dei aula para um aluno num curso onde ele abriu disponibilidade de trabalho no LinkedIn. Aí eu bati um papo com ele antes, falei, cara, tudo bem? Como é que tá a situação? Você tá bem? Não, tô bem. Pô, esse é o primeiro curso? Não, é o meu primeiro curso. Aí ele abriu uma vaga no LinkedIn assim, apto para trabalhar, funções disponíveis, coordenador de base e head scouting. Aí eu olhei assim e falei, será que eu aviso ou não? Aí eu liguei, né? Meu papel. Liguei e falei, olha, tudo bem? Deixa eu te explicar. Me fala o que um coordenador de base faz. Não, ele coordena a base. Tá, mas o que mais? Não, ele faz isso, faz aquilo. Pô, legal. Qual é a sua experiência para você ser um coordenador de base? Você foi um supervisor de base? Não. Ah, tá. É verdade, né? Coordenador de base, acho que eu chutei alto. Mas head scouting eu consigo. Eu faço o que você faz. Falei, eu sei o que você faz. Mas vamos lá. O que eu posso te ajudar? Ele falou, me manda me dá uma direção aqui para onde eu trabalho. Hoje ele está trabalhando de scouting. Feliz da vida. Me ligou xingando essa semana, falando assim para mim, João, Arthur, você me lascou. Eu tenho que assistir 10 atletas por dia. Aí eu falei, você queria ser head scouting, né, bonitão? Você queria lá só mandar nos outros, né? Não, mas eu sei que eu consigo. Eu falei, não estou duvidando. Eu estou dizendo que é um processo. Para eu almejar um de head scouting, meu Deus do céu, que loucura. Eu assistia 30 jogos por semana. Eu assistia 10 atletas por dia. Hoje, eu sou mais scouting do que head scouting. A Rafa veio aqui, eu sou o primeiro a levantar. A pessoa chega, eu sou o primeiro a levantar, tá tudo bem, quer um café, pega, vou pegar uma água. Por quê? Porque existe uma frase no futebol, e obviamente nem tudo que nós vamos falar nas aulas é sobre futebol, servir para ser servido. Olha que frase legal. As pessoas querem ser servidas. Aí eu chego para ti e falo assim, Rui, eu vou montar uma sede e eu quero você como head scout lá da sede. Você toca? Você fala, eu toco. Tá bom, Rui. Aí 15 dias se passa, eu falo, e aí, Rui, como estão os processos? Você fala, então, cara, eu assisti a 15 jogos aqui, fiz 15 relatórios. Falei, legal, mas como está o processo? Não, então, eu tenho 15 relatórios, tá, mas e o processo? Não, mas tá aí, o processo é 15 jogos. Não, Rui, você assistiu aonde, por quê, quando, qual era o seu motivo, por que você assistiu ali, o que você observou, qual vai ser seu plano de ação? A pessoa não trabalhou para ser aquilo. E ali ela se frustra. Por isso que eu corro na contramão dessas situações. Eu corro para formar vocês, para que quando chegue a vez de vocês, vocês olhem e falem, pô, um louco lá, maluco, falou para mim que eu tenho que ter processo. Porque com os processos eu mostro o meu trabalho. E é exatamente isso que a gente vai construir aqui. Pena, você levantou a mão, você quer falar? Era sobre a parte de contexto, né? Não sei, acho que você participou, inclusive. Eu estava. A Escócia pediu. 2 times da Escócia pediram jogadores, que cada um pediu 5 ou 6 posições diferentes. Eu fui e mandei 16 brasileiros no total. A resposta dos 2 clubes foi a mesma. Falou, cara, legal que você mandou brasileiros, né? São realmente jogadores que a gente gosta e tudo mais, só que não dá certo aqui. Eu falei, por quê? Porque acontece, a gente traz o cara do Brasil direto para cá, o cara não está acostumado primeiro com frio, e a Escócia é um país cinza. Então é um país que as pessoas, se elas não trabalham, por exemplo, com esportes, de sair de casa e se movimentar, tem que tomar vitamina B12. Tomar mesmo, comprar vitamina B12 e tomar. Então, quando a gente faz o investimento de trazer um jogador brasileiro para cá, basicamente é jogado fora, porque 6 a 8 meses depois o cara tá pedindo para voltar. E aí a gente tem que vender esse cara de qualquer jeito e não vale o que a gente vai vender, não tá valendo o que a gente pagou, né? Então, se você puder trazer jogadores da Alemanha, da Finlândia, ingleses, pô, legal, mas brasileiro, sul-americano aqui a gente não consegue. De primeira, assim, Porque, não dá. e aí, Pena, um ponto importante nisso tudo é, o cara que te disse isso, ele entendeu o contexto que ele está inserido. Que ele poderia falar, cara, eu vou trazer um novo Neymar, meu time vai ter aqui um novo Neymar, mas ele entendeu que não vai funcionar.
E quando você entende o contexto, tudo fica muito mais fácil para ti. Agora, assim, olha, como vocês estão vendo a minha tela, eu vou fazer assim e vou perguntar para vocês uma coisa importante. Eu gosto de perguntar para o Rui, porque o Rui está sempre com o microfone aberto. Mas eu vou deixar ele calmo hoje. Rafa, me diz aí, qual que é a conclusão dos dados qualitativos? Bom, os dados qualitativos, eles conseguem ir além... eu ia falar bonito, mas vai além do quantitativo na medida em que você percebe coisas subjetivas do jogo, assim, né? Para subjetivos do jogo. Tá, e por que é importante? Porque você passa a ter uma visão mais total, né? Holística, assim, do jogador e do esporte, né? Tá, então, Rafa, eu quero, você trabalha no São Paulo, eu quero te trazer um atacante que tem 10 gols. Você gosta? Putz, depende, né? Do quê? Atacante primeiro, segundo, ele dá assistência, Vamos lá. como ele reage. Eu vou deixar mais fácil, então. Eu Tá. tenho um atacante que ele fez 10 gols em 10 jogos, a capacidade de assistência dele é boa, Tá. ele é destro e ele joga de 9 infiltrado dentro da área. Você precisa de um 9. É bom ou ruim para ti? Bom. Tá. E se eu falar para você que dos 10 gols que ele fez, 8 foram de pênalti, é bom ou ruim? Tá. É verdade. Tá piorando, mas... É porque eu pensei no Caleri, né? Que joga mais ou menos assim, né? Exato. Aí eu vou te trazer um contexto sobre o qualitativo. Tá. Primeiro contexto, cara, se ele tem 10 gols nos últimos 10 jogos e 8 foram de pênalti, de 2 a 1. Ele é um exímio cobrador de pênalti. Chama responsa também, né? Outra situação que eu vou olhar, quem é o extremo que está sofrendo pênalti? Porque se ele tem 10 e 8 de pênalti, 8 alguém sofreu pênalti. E se eu preciso de um 9 para jogar como um 9 infiltrado, eu não preciso de um cobrador de pênalti. Tá. Então eu vou olhar qualitativamente quem tem 3 gols em 10 jogos, mas me gera chances de 15 gols. Entendi. Por que a gente trabalha desse jeito qualitativo? Porque se eu olho para ti e falo assim, cara, o melhor jogador do mundo, do mundo não, o melhor jogador que eu vi chama-se Cristiano Ronaldo. Por que, Arthur? Porque ele faz gol de todo jeito. Tudo bem, tem muita gente que é o melhor jogador que eu assisti na vida. Concordo. Mas alguém já olhou os vídeos, assistiu algum jogo de um atacante, e eu vou chutar baixo, tá? De um atacante chamado Shevchenko. Aí você vai falar, não, mas ele não é o Cristiano Ronaldo, mas eu tô falando de atacante, não tô falando de artilheiro. Alguém lembra de falar, quando a gente fala de atacante, como jogava um Kluivert? Aí eu vou recente, tá? Alguém fala de um atacante como era um Hernani Brocador, que eu falei ontem? Todo mundo fala, é loucão. Mas olha, assiste os jogos dele. O Wellington Paulista, um dos melhores atacantes que nós tivemos, e pouca gente fala. Aí você vai falar, Arthur, aí você chutou. Não, assiste. É que a gente só lembra do Wellington Paulista aqui, 2015 para frente. Assiste o Wellington Paulista 2010 para trás. Rodrigo Tabata. Pô, tem um monte de jogadores que são atacantes qualitativos. Eu não estou falando de quantidade, estou falando de qualidade. Como chama, Rui, aquele menino campeão brasileiro pelo Cruzeiro, cabelo de Ricardo Goulart, talvez? Sim. Ricardo Goulart. Qualidade. Você olhava ali e falava, ali tem qualidade. Aí você olhava para o lado com o Fred. Falava, não, que qualidade e quantidade. Aí tu olha hoje, faz gol, fica. Faz gol, fica. Não faz gol, manda embora. Tá tudo certo. Tá tudo bem, a gente substitui. Eu vou trazer outro no mercado. Assim é feito quantitativamente. Qualitativamente, não é dessa forma. Então, a importância qualitativa e dos dados qualitativos é para que vocês entendam o que é necessário no futebol. O entendimento do contexto. Quando você recebe uma demanda, a primeira pergunta que você tem que fazer é qual é o contexto?
Quando o treinador vira para você e fala assim, analisa aquele time lá que eu quero saber de uma situação. Tá, mas qual o contexto? Ah, você vai ter que fazer uma consultoria com um atleta para ele jogar uma final. Tá, qual é o contexto? Hoje, aqui na empresa, as pessoas pegaram essa mania e aí quando vem um jogador oferecido, elas mesmas já falam, mas qual que é o contexto que você quer que insere? Porque é muito mais importante você entender o próximo passo do que analisar o que foi para trás. Então, assim, eu quero ser um baita analista de desempenho da base. Mas de qual base? Não, eu sou... Me fala de onde você é, Rui, DDD. 24. 24 é Espírito Santo, talvez? Ali pra Não, cima? interior do Rio, interior do Rio. Tá, interior do Rio. Vou te trazer um exemplo. Eu tenho amigo no Bangu. Quando eu falo com esse amigo do Bangu, ele fala que Arthur, a nossa base ela é muito boa, mas ninguém acredita no nosso processo. Aí eu vou para um analista do Botafogo. O Botafogo mandou toda a base embora. Não sei se você sabe, Rui, mas o Botafogo mandou todos os jogadores de base embora. Eles estão fazendo tudo do zero. Tudo do zero, os jogadores. Aí você olha e fala, como que um time como o Botafogo mudou tudo? Porque não tinha contexto. Só estava lá porque era o Botafogo. Por que o Palmeiras está aqui a melhor base do Brasil atualmente? Porque eles entenderam o que é necessário. Qual é o contexto de formação? Vamos formar para nós, não vamos formar para os outros. Eu tenho negociação aqui dentro, Natan, que o Palmeiras leva o jogador para o São Paulo não levar. O cara fala assim, o São Paulo quer? Eu quero. Ah, mas pô, mas ele nem vai jogar aí, mas eu quero. Porque o objetivo do Palmeiras é formar para ele. E se o meu rival não forma, quer dizer que eu tenho mais formação aqui para dentro. Hoje, as categorias de base do Palmeiras, eu tenho 23 jogadores no Palmeiras. 23. Quando você olha as categorias de base, você vê que o Palmeiras tem 45 por categoria. Só jogam 11, meu amigo. Os outros 34 estão ali correndo para arrumar um lugar ao sol. Porque eles formam para eles. E aí daqui um pouco vira uma situação de o Rui, que está lá no Rio, e aí vai trabalhar no Fluminense, ele olha o cara do Palmeiras e fala, traz que era do Palmeiras. Só que ele só jogou a última vez em 23. Qual é o nível de competitividade desse atleta? O atleta só evolui com competitividade, com disputa, com intensidade, não é só no treino. E é por isso que a gente precisa entender os dados qualitativos. Porque o quantitativo tem muito jogador que está aí jogando por causa do perfil, mas não tem qualidade. Esse é o nosso objetivo, entender o que é necessário. Então, a análise qualitativa ela vai além dos números. Ela exige uma observação detalhada dos aspectos que não são visíveis à estatística. Que é basicamente o seguinte, vamos olhar para o que não dá para contar. Orientado, não para o cara que deu 10 passes. Aí você olha os 10 passes, 5 é passe de segurança para trás. E aí vem a parte que eu mais gosto de tudo, que é perguntas e respostas. Tem alguém? Mas a parte que eu gosto é essa aqui, ó. Essa aqui é legal. Essa é legal. Por que essa é legal? Porque quando a gente fala sobre o que vocês entenderam, eu vou pôr à prova. Muitos fizeram cursos em outros lugares que tem trabalho e ninguém nunca leu. Aqui é o seguinte, o Pena adora ler trabalho, já me disse. E eu aprendo sempre. Sempre. Natan me mandou lá uma análise dele lá que eu usei até uns elementos aqui para a empresa. João veio aqui e me mostrou o portfólio dele, eu fui indiquei o portfólio dele para um outro amigo que está construindo um igual. O Rafa veio e me mostrou 2, 3 coisas. Tá aqui. Onde você trabalha hoje, Rafa? Tô estagiando numa tal de PIP aí. Porque assim, eu vou dar oportunidade para quem realmente merece. E o que eu fiz? Eu trouxe todos os meus parceiros para dar a oportunidade para quem realmente está aqui. Porque eu sei o que vocês buscam. Ô, Pena, quem que foi a pessoa que falou sobre a mentoria? Foi o Ramon? Das 4 horas? 2 Pena. horas? Oi, tá me ouvindo? Sobre a mentoria.
Foi o Ramon, que acho que ele não tá aqui hoje. Foi o Ramon, né? Hoje ele não tá aqui. As 4 horas de mentoria não é 4 horas de bate-papo. Chegar, anotar suas 15, 20, 30 perguntas, pegar eu e o Penny e falar, olha, eu quero ser essa pessoa, como eu faço para chegar lá? Me dá o caminho. Eu sou do Rio de Janeiro. Arthur, eu sou do Rio de Janeiro. Rui, o que você precisa do Rio? Eu preciso ser visto. Você precisa ser visto? Então vamos lá que você vai tomar um café amanhã com o Ian. Ele é scout do time principal do Vasco. Ah, mas eu falo com o Ian. Mas você fala com o Ian como o Rui. Agora você vai falar com o Ian como eu indicando para você ir lá falar. Ah, mas eu sou tricolor, Arthur. Porra, aí é foda, você vai me quebrar, vou no Vasco. Não, tá bom. Você quer ir no Fluminense? Vamos lá, vai falar com o Gabriel, que é o coordenador de análise. Ah, mas eu sou Flamengo, então vamos pôr você para falar com o Silvio, que é o captador. Ah, mas eu quero ir no Botafogo. No Botafogo é fácil, eu tenho um monte lá. Rafa Rezende, Alessandro Brito, tá tudo lá. Eu tô aqui para dar a porta de entrada para vocês. Eu acho que poucas pessoas, eu não sei o que vocês fizeram, tá? Não tô aqui para tacar pedra em ninguém e não gosto que tacam pedra em mim. Mas poucas pessoas vão virar para você e vai falar assim, aonde você quer ir, eu te dou o contato. Me fala o que você quer, eu te dou o contato. Johan, qual que é o seu DDD? 47. 47 é Paraná? Norte de Santa Catarina. Norte de Santa Catarina. Muito norte ou tá próximo do Havaí? De carro dá umas 2h30 para Tá, Florianópolis. então eu já vou falar para ti que quando você quiser ir no Havaí, você me avisa que tem um amigo que trabalha lá, você vai lá, visita, vê o clube, tudo certo. Por que eu faço isso? Porque as pessoas têm que entender que o futebol é para ajudar, gente. Futebol não é um caminhão onde você só vence sozinho. É para ajudar. Porque quando o Johan chegar num time grande lá e eu tiver desempregado, Deus o livre não, porque eu tenho 2 crianças para cuidar, mas se eu tiver, ele vai ligar e vai falar, pô, Arthur, tá onde? Vai lá conversar com um amigo meu. Ou o Natan, quando ele chegar aí nesse time que ele vestiu a camisa, e falar, pô, Arthur, vem aqui tomar um café para você conhecer o Rui. Ou o João, quando ele estiver aqui no Palmeiras da vida, ele falar, vamos que o Gustavo quer conversar com você. Poucas pessoas vão fazer isso. Então, dito isso, sobre o tema, para quem pegou a aula inteira ontem e a aula hoje, tem algum tipo de dúvida? Não tem? Maravilha, olha só que legal. Agora vamos para o trabalho. Pena, o trabalho é o seguinte. Esse daqui eu pensei com carinho, tá? Selecione uma partida para análise podendo ser realizada presencial por meio de gravação. Arthur, eu quero assistir Itapipoca e Barreirense. Posso ir? Pode. Como que você vai saber dos nomes que eu vou levar para você? Eu vou tentar descobrir como foi o jogo. E aí eu vou sair procurando contato. Por que eu quero que vocês façam isso? Eu quero que vocês forneçam uma breve descrição do contexto do jogo. Qual é o campeonato? Quem são as equipes? Qual a relevância da partida? O que vocês observaram? Quais foram os pontos chaves que vocês identificaram sobre isso? Arthur, qual que é a data para a entrega desse trabalho? Aí a gente vai perguntar para o cara que gosta de corrigir. Pena, qual que é a data? Hoje é dia 5. A próxima aula dá uma semaninha, o que você acha? Quarta-feira? Quarta, 10 da manhã? Acho que é. Hoje é dia 5, dia 11, até as 10, pode ser? Maravilha. Então, assim, ó, quarta às 11 da manhã. Por que esse trabalho é até a quarta às 11 da manhã? Porque os próximos trabalhos, eles vão ser mais densos, e aí eu vou dar um tempo a mais. Eu não quero que ninguém faça correndo, tá, pessoal? Não deu para entregar na quarta, me avisa. Obviamente, nós vamos ter uns objetivos aqui junto com vocês, para que vocês entreguem os trabalhos da melhor forma possível e, naturalmente, vocês consigam ter as melhores oportunidades lá no fim desta rua. Então, eu preciso desse primeiro trabalho. E nós temos um segundo trabalho, também quarta, 10 da manhã. Eu quero que vocês escolham 3 posições para analisar. Você vai identificar os principais indicadores de qualitativos para cada uma dessas posições. Você vai aplicar esses indicadores aos jogadores que vocês viram durante o jogo, destacando os momentos cruciais, gol, falta, cartão, e você vai elaborar um relatório detalhado focado nos atletas das posições. Então, você vai fazer
eu vou até abrir aqui, que eu não sei se vocês estão me vendo, mas eu vou abrir aqui. Vocês vão montar um relatório inicial, como se fosse um relatório de jogo, falando sobre o contexto, falando sobre a equipe, falando sobre o campeonato, a importância daquele jogo que vocês escolheram. Após isso, vocês vão escolher 3 posições para falar sobre os indicadores de desempenho delas. Vou deixar aqui no cantinho para a gente. Ó. Indicadores de desempenho dela. Aplicar esses indicadores nos jogadores que vocês viram. Então, Arthur, eu assisti Botafogo e Palmeiras. Eu escolhi Júnior Santos, escolhi Gregory, escolhi Dudu. Vamos colocar os indicadores que vocês acham interessantes para dentro disso daqui. Combinado? Certo. Dentro disso, a gente vai criar... Arthur, eu posso mandar em Word? Posso. Posso mandar em PDF? Posso. Posso mandar em PPTX? Posso. A única coisa que a gente vai combinar daqui para frente é todos os trabalhos que vocês realizarem, por favor, coloquem nome em todas as páginas. Porque este material de trabalho vai ser o material que vai construir o seu portfólio futuramente. E eu não quero que vocês façam um trabalho excelente e lá na frente alguém utilize desse material para falar que foi eles que fizeram. Arthur, mas só tem você e o Pena aqui, quer dizer que vocês vão utilizar? Não. Quer dizer que o que eu estou falando aqui fica para a vida de vocês. Eu já recebi trabalho excelente que o cara não pôs nem o nome dele. Eu só sei porque ele me mandou por e-mail. E eu falo, amigo, como que eu vou falar que é seu? Se alguém pegar esse trabalho aqui e levar para um clube e falar que foi ele que fez, foi ele que fez. Então a gente vai trabalhar dessa forma. E aí eu vou pedir um favor para vocês. E é um favor, tá? Quem quiser faz, quem não quiser não é obrigatório. Eu quero que vocês construam o indicador de desempenho de vocês. Eu quero que vocês listem por posição ao mínimo 5 com bola e 5 sem bola. E esses indicadores a gente vai deixar até o final do curso. Nós temos aí 3 meses. É um favor, não é obrigatório. Aqui é obrigatório porque a gente vai começar a ter um ranking para as oportunidades. Esse slide vai para vocês na sequência da aula. Os indicadores que vocês vão construir, 5 com bola e 5 sem bola. E depois, quando vocês construírem isso, nós vamos ter uma chamada de vídeo para a gente debater suas referências, vamos colocar assim. Quem são as pessoas que foram referências para os seus indicadores? Porque ontem eu descobri que o Natan é um cara que propõe jogo e eu sou um cara reativo. Então eu quero saber se dentro dos indicadores do Natan, ele está no meu modo de ver o jogo ou no modo dele de ver o jogo. Então, assim, eu quero que o Johan olhe e fale assim, Johan, você gosta de um atacante de qual forma? Qual é os indicadores que ele precisa ter? Ele precisa ter 1-1 em espaço curto ou ele precisa ter finalização curta, média distância? Pode, ele precisa ter uma finalização. Por qual motivo? Por isso. Essa construção, ela vai te trazer o parâmetro para que quando a pessoa fale assim, o que você entende do futebol, você falar, eu gosto desse zagueiro, desse lateral, desse volante, desse atacante. Arthur, mas eu já sei responder tudo isso, mas eu aposto com vocês que talvez vocês não tenham isso materializado. Porque vocês sabem do que gostam, mas quando vocês materializam, vocês estão mostrando que realmente sabem do que está fazendo. Esse vai ser as primeiras. Aí, um aviso bem simples para a próxima aula. Eu vou até parar de compartilhar aqui, porque eu acho que o trabalho já acabou, nos vemos na próxima aula e tal, não sei o quê. Agora, fecha aqui, voltamos. Eu vou falar uma coisa para vocês importante sobre a próxima aula. A próxima aula, a gente vai ser a aula de análise de mercado, né, Pena? Deixa eu abrir aqui, mas acho que sim. Eu te mandei o cronograma, né? Mandei lá no grupo, né? Aula análise de mercado. Ô, Pena, tá ficando velho, tá olhando por cima do óculos, irmão. Pô, eu gosto de você, mano. Pelo amor de Deus. Ó, análise de mercado vai ser a próxima aula. E aí eu vou dar um aviso para vocês importante. Eu vou olhar aqui, ó, eu vou avisar agora nesta aula, para quem assistir gravado ou não, para que vocês saibam exatamente, tá? No dia 18/12, às 19 horas, nós vamos ter uma aula de análise de desempenho com Gabriel Antoni, analista do Braga de Portugal. Então,
Eu já estou falando agora, 18/12 às 19 horas. Quem puder reservar a agenda, esta aula é uma aula que eu vou ser bem sincero com vocês. Eu vou fechar minha câmera aqui e vou aprender também. Futebol é subjetivo, nós não sabemos de tudo. Então eu vou trazer o Gabriel Antoni do Braga. Mais para frente nós vamos ter o scout do Lega, como eu falei. Mais para frente um pouco nós vamos ter o Vinícius Valência. Então conforme vinha acontecendo os convites e eles forem me confirmando, eu vou avisar sempre 2 aulas com antecedência, para que vocês se programem. Gabriel Antoni é um cara que naturalmente eu trouxe ele porque ele tem um perfil muito similar com o meu. Ele vai olhar para vocês com um olhar de companheiro de trabalho. E não um olhar de eu sou professor e vocês são os alunos. Então, o que vocês puderem sugar, suga. Realmente. Como foi? O que você fez? Como eu chego aí? Qual que foi o caminho? É realmente o que ele vai trazer para vocês. E é uma aula muito interessante e pontual. Porque ele está tanto tempo em Portugal que ele está virando português. Meu Deus do céu, tá chato até. E aí, bem prática a aula. Ele vai trazer análise de vídeo do jogo. Eu pedi para ele abrir um material do jogo do Braga. Ele vai abrir um material do jogo do Braga. Como ele apresentou, o que ele falou para a comissão, como estava no dia, o que ele fez, qual é o microciclo dele, o que ele faz durante a semana dele de trabalho, como é que trabalha um analista de Portugal. Tudo isso vai estar dentro do material. Como eu falei, aqui, o Johan não estava ontem, eu vou repetir. Prometo que é a última vez. Aqui é muito diferente de qualquer outra escola, porque eu não sou uma escola. Eu sou a pessoa que vai pegar e vai falar, esse é o caminho para vocês e a gente vai estar junto nisso. Então, assistam a aula. Se tiverem alguma pontuação para fazer sobre feedback, por favor, diga ao Pena. Ou então, Pena, vou pedir para você agora, ao vivo e a cores, tipo se vira nos 30 Domingão do Faustão. Monta um formulário para eles, por gentileza, para eles pontuarem a aula, darem os feedbacks. E deixa de uma forma anônima, por favor, tá bom? Porque eu sei, conheço bem os olhos aqui das pessoas e eles não vão, talvez, emitir todas as opiniões. Então, põe anônimo, põe um formulário, cria isso e dá para eles, porque daqui para frente nós vamos nos ver muito mais e eu vou estar sempre aqui com brilho no olho, querendo ajudar vocês da melhor forma possível. Combinado? Hoje foi rápido, hein, Rui? Hoje você não Foi. Não. O guardinha aqui não vai nem brigar com o Pena. Então, Não vai. Assim, pessoal, novamente, hoje nós vamos soltar os parceiros. Os parceiros aqui, ó, nós estamos chegando cada vez mais longe, eu fico muito feliz com isso. Então eu vou falar porque minha boca não é baú e o Pena vai ficar bravo comigo. Vamos lá. Nós temos 7X, nós temos Team of Future, nós temos Abilis, nós temos PIP, The Net Scouting, Talentos Clube, Scout Vision Pro, Novo Horizontino e uma academy que o Pena fechou, Global Performance Academy, que é de Londres. Aqui é um projeto maluco, viu? Aqui, quem acertar a mão nessa Global aqui e não me levar para Londres, tá maluco. Além disso, nós estamos fechando com um time dos Estados Unidos, nós estamos fechando com um time de Portugal, um do México, um da Sérvia e mais 2 do Brasil. Um do Brasil, eu vou te ser sincero, ele é um multiclube. Falei, pronto. Depois vocês pesquisam aí quem pode ser. Fora isso, nós temos mais 2, 3 ambientes no qual nós vamos trabalhar. Eu quero trabalhar com ainda J2, J1, para que a gente traga um time japonês e a gente consiga fazer tudo isso. Combinado? Assim, ponto importante de tudo isso, para quem não escutou a primeira aula. Essa oportunidade não é uma oportunidade que eu vou ficar no meio, tá? Ah, esse é o aluno, esse é o clube, vai lá. Não, essa oportunidade é assim, ó, prazer, Natan, Global Academy, Natan, Global Academy, Global, daí para frente é com vocês, se for contratado, mérito de vocês. Eu vou abrir a porta, pegar o café e puxar a cadeira. Daí para frente, quem for contratado já sabe, né? Quem já fez aula comigo, qual que é o meu combinado? Arrumou um emprego, por favor, me paga um almoço. Por quê? Eu tenho 2 filhas para cuidar e cada almoço que eu economizo é um que vai para elas no McDonald's. Meus amigos, muito obrigado pelo tempo e pela atenção. Johan, daqui para frente não vamos perder mais aulas. Culpa do Pena. Alguém tem que levar a culpa e a culpa sempre é dele. Maravilha. Muito obrigado por tudo. Arthur. Oi. Rapidão, sobre o trabalho. Eu fiz um parecido já. Posso te mandar para ver se está na linha certa, assim? Manda para mim. Eu li o seu, viu, filho? Eu li. É esse mesmo, Então pode ser esse, que aí
Aliás, manda pro Pena, porque por mim já tá ok. Tá Manda bom. pro Pena. E aí Vamos ele dá dar uma capa olhada. só. Isso, manda Tá pro bom. Pena para ele dar uma olhada. Aí quarta até às 10 da manhã. Arthur, posso mandar meio-dia? Pode mandar às 6 da tarde? Não pode, porque aí eu vou ser ruim, mas até Aí meio-dia. é sacanagem, pô. Aí até o meio-dia o Pena aguenta. Combinado? Meus amigos, aquele abraço. Pena, tô aqui, certo? Precisar de algo, me chama. No dia que for a sua aula, eu vou ficar igual você. Vou trazer um óculos, vou pôr aqui, ó. E vou olhar por cima dele. É isso aí, ó. Porra, tá a cara do professor. Meu irmão, obrigado, tamo junto. Abraço, rapaziada. Valeu, Valeu, gente. Valeu, Boa pessoal. noite, hein? Abraço. Valeu. Abraço. Igualmente, Valeu. valeu. Valeu, boa noite.